Primeiro, Iago, obrigado pela pergunta. Não é que eu falo disso porque eu tô em Salvador. Todos os lugares que eu vou, eu rodo o Brasil, eu rodo especialmente os interiores, eu falo dos problemas dos interiores. Eu entro no detalhe, eu vou falar da estrada estadual que não foi feita e por que ela não foi feita e por que ela precisa ser feita. E eu vou rodar, se é do sul do estado, eu vou para o sul do estado. A partir de amanhã cedo eu tô de carro, saindo aqui da Bahia, saindo aqui de Salvador e vou descer. O que eu quero avisar pra você? Primeiro, tem problemas de segurança também na região interiorana, na região sul tem problemas. Tem problemas de segurança jurídica, problema com indígena, demarcação de terra, trabalho duríssimo pra cima dos agricultores. Há uma insegurança gigantesca pra quem trabalha e produz na região. 3, e esse ponto precisa ser colocado, falta investimento em infraestrutura para escoamento de produção. E 4, a Bahia tem um dos 3 ICMS mais caros do Brasil. Se eu não me engano, é o Maranhão e talvez a Bahia em segundo lugar. Temos que checar. Mas, ou seja, o que quer dizer? Se o ICMS é caro, o Estado ele entrega pouco e cobra caro da população. Ou seja, ela cobra imposto sobre circulação de mercadoria. Aí não tem empresa que aguente. Não tem infraestrutura, não tem segurança jurídica e ainda por cima os impostos são altos e fica tudo caro. Paralelamente, o dinheiro, né, que roda na economia brasileira, ele é caro porque os juros são altos. Então eu tenho que fazer uma reforma fiscal no Brasil, e eu vejo só, uma parte das respostas são nem focadas para tua região. Uma reforma fiscal no Brasil que permita que os juros caia. Eu vou para cima de todas as ONGs que financiam esse crime, que são essas invasões de índios, de falsos índios que são utilizados como arma política para atrapalhar o produtor. Diminuindo os juros e cortando despesas, eu vou poder investir em infraestrutura para melhorar estradas e rodagens. Com base nisso, a gente vai poder ir para cima dos governadores e falar, faça o ajuste fiscal aí para diminuir os impostos. Pra gente ter, vai vir inclusive a reforma tributária que vai começar a igualar, né? E aí a gente vai começar a diminuir esse problema. Com base nisso, trabalhar e produzir vai fazer sentido na tua região. Atualmente, ICMS Maranhão é o líder, 23%, Piauí, 22,5%, Rio de Janeiro, 22% e a Bahia, em quarto lugar, 20,5%. Estou aqui com o Renan Santos, você pode participar no 71997041001, 71997041001. Uma pergunta de Tiago agora. Tiago mandou uma pergunta sobre a relação com o Legislativo e com o Congresso Nacional. Boa noite, Tiago. Boa noite. A pergunta que eu tenho para Renan é quanto a como ele vai governar sem o Congresso Nacional. Porque o Brasil hoje tem um sistema e que precisa muito... O governo precisa, para botar suas propostas em dia, precisa do Congresso Nacional. Como fazer isso sabendo que ele vai ter uma bancada que será minoria no Congresso? O povo sabatinando o Renan Santos. Tiago, é com você, Renan. Tiago, eu vou governar com o Congresso Nacional porque, infelizmente, o modelo nosso assim o é. E eu falo infelizmente porque em outros regimes presidencialistas, você não tem que ficar obtendo maioria o tempo todo. Mas o nosso regime bizarro, sim. Então eu vou fazer isso, eu vou conversar inclusive com partidos que eu tenho asco, eu vou tapar o nariz e vou chamar os presidentes desses partidos e falar, me traga para participar do meu governo os melhores nomes, vamos sabatinar esses nomes, vamos colocar eles para participar da gestão conosco em cima do nosso projeto, sem porteira fechada para fazer negócio, sem roubalheira, sem nada. E vamos tocar apenas o projeto que nós falamos aqui nas participações que nós tivemos junto a você, junto à imprensa, nos debates, nas redes sociais. E aqui tá a lista, ó, nós vamos cumprir um checklist de todas as propostas. Vamos entregar uma a uma. Não tenho problema em fazer composição. O que eu tenho problema é malandragem. E a malandragem está por 2 motivos. 1, o político que tem medo de tocar a agenda que elegeu ele. E 2, vagabundo que sente que aquele governo vai ser fácil roubar. No meu governo eu vou ter auditoria interna e externa. E no meu governo eu vou botar a Polícia Federal para me fiscalizar antes de todo mundo. Eu quero avisar a PF. Antes de tudo, o primeiro a ser fiscalizado é o próprio presidente da República e são os próprios ministérios deles. Eu quero eles presentes nos ministérios, que a última coisa que eu quero é ver meu nome e o nome das pessoas que lutaram comigo manchado por escândalo de corrupção no nosso governo. Então esse recado já está dado. E aí eu vou construir a maioria para poder passar uns projetos. Você falou sabatinar. O que é que você acha do processo de sabatina no Senado? Não só com o ministro do Supremo, mas também com presidentes de agências e especificamente sobre o resultado lá com o Jorge Messias. Foi uma derrota pessoal de Lula ou era o Senado tentando barganhar alguma coisa? Eu acho que a maior parte dessas sabatinas são marmelada. Ninguém sabatina o que interessa. Uns videozinhos combinados para agradar a própria base. A derrota que o Lula teve foi uma derrota muito grande, desde o final do século XIX, que a gente não tem um ministro sendo, vamos dizer, rejeitado, negado em público, né? Eu, se fosse o Messias, assim, eu ia pra casa e chorava em posição fetal. Mas disse que o Lula quer mandar ele de novo. Eu acho que como o Senado brasileiro é muito corrupto,
eles fazem acordos antes das nomeações e essas sabatinas, infelizmente, são para inglês ver. Quando você vai ver as sabatinas nos Estados Unidos, e não é que os Estados Unidos não tenham problemas, é sabatina mesmo. É investigação total. total. E é nível muito alto. Assim, os relatórios que vêm por parte daqueles que estão sabatinando e as respostas que vêm do sabatinado são muito alto nível. Porque os caras respeitam a instituição Estados Unidos da América. Aqui, os senadores não respeitam a instituição e os nomeados também não. É várzea. Por isso que é marmelada, é tudo combinado. Ô Renan, se você for presidente da República, quantos ministérios vai ter no seu governo? Atualmente são 39, se eu não me engano, um número muito grande. Quantos ministérios vai ter no seu governo? E me diga um nome aí de ministro da Economia. Eu sei que ministro da Educação deve ser Kim Kataguiri, mas me diga algum nome aí para seu ministério. Eu não vou entregar nomes porque eu não estou pensando nisso agora. Eu tenho que montar as equipes primeiro. Eu quero saber qual o modelo da minha equipe econômica. Eu quero pessoas que entendam de relação entre equipe econômica e Congresso Nacional, ou seja, pessoas com experiência política. Eu quero pessoas que entendam tudo de AI, tecnologia e métodos de gestão envolvendo tecnologia na gestão pública. Eu preciso de pessoas fiscalistas que entendam todas as reformas que a gente precisa passar no governo. Eu preciso de pessoas que entendam sobre controle e gestão para a gente ajudar a administrar bem as prefeituras ao redor do Brasil. Então é um perfil muito amplo e eu quero reunir esse time, e é isso que eu tô fazendo. Porque muitas vezes tem aquela coisa de, fala um nome aí, que é um medalhão, aí pronto, eu não preciso mais falar do assunto. Que é o que, por exemplo, o Bolsonaro fez com o Paulo Guedes. É meu posto Ipiranga. Eu não vou ter... Você imita bem até, viu? Você imita... Consegue fazer uma boa imitação. Eu não vou ter posto Ipiranga, porque eu não preciso. Se precisar que eu fale de economia, eu vou falar nas entrevistas de economia, eu vou ser cobrado, eu vou dar minha opinião e vou ter um grande time. Na área de educação, vou ter um grande time. Na área de saúde, eu vou ter um grandiosíssimo time envolvendo tecnologia e gestão. E assim será em todas as áreas. Vou reduzir o número de ministérios. Tem ministério que é ministério para dar foro privilegiado e para inglês ver. Vai haver uma grande redução, mas não é isso que reduz os custos. O que vai reduzir os custos do governo são as grandes reformas que a gente vai fazer. Eu quero saber sobre isso, mas você falou de prefeituras e a gente está no meio de um debate. Daqui a pouco tem Ricardo, da cidade de Esplanada, região norte aqui, o Agreste da Bahia também participando. Você falou sobre prefeituras. Como é que vai ser o seu relacionamento com as prefeituras, onde a vida acontece nos municípios? O que é que você vai oferecer para as prefeituras? Eu vou oferecer a possibilidade do prefeito ser o protagonista no Pacto Federativo Brasileiro. E como? A vida acontece nas cidades e todo prefeito tem que entender que o Brasil está quebrado porque boa parte das cidades, também porque boa parte das cidades pequenas não tem atividade econômica. Então, cidades pequenas sem atividade econômica eu vou fundir, eu vou fazer cidades maiores. 2. As cidades que têm condição de gerar, vamos dizer, crescimento econômico, o principal foco do prefeito tem que ser em gerar essa atividade. Um prefeito que é eleito e cuja cidade vive de repasses do governo federal, ele tem que sentar na cadeira e falar: vou contar com a ajuda do governo Renan para eu fazer a minha cidade faturar, as pessoas ganharem dinheiro e não viver de Bolsa Família. E se ele fizer isso, ele vai entender que o governo federal vai ajudar muito ele. Eu vou obrigar as emendas dos deputados irem para ele, eu vou fazer investimentos acontecerem na cidade dele, e o fundo partidário do partido dele vai ser alimentado não pela eleição de deputados, como é hoje, que dá muito poder para os deputados, mas sim pelo desempenho dele como prefeito em melhorar a vida da população. Então o prefeito que melhora a vida da população faz com que o partido tenha mais recurso. Aí o partido, em vez de ficar dando atenção só para deputado, vai dar atenção para prefeito. Você vai fazer um score dos Exato. Partidos pelos prefeitos. É quase um videogame, no sentido de assim... Né? É uma gamificação. O prefeito que ganha 2 pontos por melhorar os rankings de educação, o prefeito que ganha mais 1 ponto por melhorar saneamento básico, ganha 3 pontos para aumentar a atividade econômica na cidade, aumentou o PIB. Pô, perfeito. Esse prefeito, ele tá super ranqueado, ele vai receber mais recursos, ele vai poder concorrer à reeleição. O prefeito que não tem nada disso, ele fica inelegível por 8 anos. Você falou em fundir municípios. Estados também está na sua previsão? Olha, a gente não precisa fundir as unidades federativas, fundir os estados. O que a gente precisa é que eles sejam funcionais. Então, estados que hoje não aumentam sua atividade econômica e só dependem de recurso federal, eles vão ter um plano de recuperação. Eles vão ter que cada vez menos depender de dinheiro do governo federal. Então tem estados, eu vou dar um exemplo. O estado do Maranhão, ele vive do lobby que os políticos fazem ali junto ao governo federal para ficar recebendo repasse. Hoje, isto não é bom, nem para o Maranhão, nem para o Brasil. Não é bom para a pessoa em São Paulo que está pagando essa conta, não é bom para a pessoa no Paraná que está pagando essa conta, e não é bom para a população do Maranhão que continua pobre e só beneficia a classe política local. A gente vai ter que mexer no Pacto Federativo, que hoje está muito torto.
E esses estados precisam entregar resultado. O primeiro resultado é o aumento da atividade econômica. Se você não está tendo as pessoas trabalhando mais, e na verdade as pessoas estão indo para o Bolsa Família, significa que o estado está fracassando. Hoje no Brasil, entretanto, olha só que maluco, o Lula vai lá, monta o governo federal dele. Quais são os estados que estão indo pior no Brasil? Boa parte dos estados do Norte e do Nordeste. Aí ele monta um governo só com pessoas do Norte e do Nordeste, praticamente. Com muito enfoque na Bahia, inclusive. Bahia não tá indo bem. 4 ministros. É como se eu fosse, né, o Lula fosse o técnico da seleção e aí ele só convoca jogador de time que tá indo mal. Aí não, vem Rui Costa, a Bahia não tá bem, mas vem Rui Costa. Não, Jacques Wagner é meu líder. Não, vou botar no STF o Flávio Dino do Garra 14. O futuro é glorioso. Curta, comente e compartilhe.